E aí, amizades, estamos começando mais um Sobrevivências, o seu podcast semanal. E nessa semana a gente vai estar falando sobre devocionais. E mais no final você vai entender o porquê estamos falando sobre devocionais. Mas fica ligado aí e vem com a gente. Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E como sempre, nesse episódio estou eu, Matheus Bachega. Eu, aqui em Valente. Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito. Bom, e agora vocês? Vocês praticam devocional diariamente? Sim, pai. Todo dia. Pouco, mas sim. É que assim, mano, sejamos sinceros. Tem momentos que a gente pratica, tem momentos que não. Eu, pelo menos, afirmo de que não é uma constância. É sempre uma oscilação. Mas é que eu vejo também que tem muita diferença de devocional. Porque assim, a gente fala devocional e tipo, abrange muita coisa, mas tem o devocional que é tipo um livrinho que tem, fazendo propaganda aqui de graça, que é um livrinho que tem tipo um estudo por dia para você ler. Aí, por exemplo, igual esse aqui. Ele vem o estudo, ele já vem a oração no final. O pão diário, que a Nê tá na mão também, já vem com uma oração e um pensamento por dia, para você passar o dia refletindo naquilo. Então, existem livros devocionais que são muito bons, mas que é para você já pegar um negócio pronto. Mas também tem aquele devocional diferente. Porque tem gente que faz a leitura bíblica um devocional. Uhum. Então, ela lê a Bíblia, ela foca naquilo, ela faz anotação sobre aquilo, ela, sabe? Uhum. Ela foca naquele texto e fica pensando e refletindo naquilo. Tem pessoas que fazem quase estudo devocional mesmo, então, tipo, sabe? Fazem tipo leitura indutiva. Exatamente. Então, ela pega aquele texto e ela começa a analisar aquele texto de uma forma mais teórica. Criteriosa, obrigado, amizade. Então, existem vários tipos de devocional. Então, tem esse devocional que você se tranca no seu quarto, você lê a Bíblia, coloca uma música e tem aí, tipo, meia hora ou uma hora de tempo, só você ali orando. De meditação. Tem devocional que você pode ir lendo no caminho para o trabalho. Então, o devocional é uma coisa que abrange muito. Eu queria saber de vocês, tipo, as experiências que vocês já tiveram com devocional. Tipo, eu comecei a fazer, tipo, a ler um livrinho de devocionais, e daí eu lia todo dia indo para o trabalho. Ou eu comecei a ler a Bíblia e fui tornando isso meu devocional. Quais as experiências de vocês com devocional? O devocional, depois que eu vim para a faculdade, eu peguei um livrinho. Eu não sei se vocês lembram muito, mas um amigo da faculdade, ele distribuiu um livro sobre a igreja perseguida, que é aquele... A Nelisa vai saber mais. Eu esqueci o nome do... Portas Abertas, né? Eles tinham um livrinho devocional. É um roxinho? Não, era um vermelho. É um vinho. É um tem vinho. Dois. Tem um roxo também. Enfim. E daí eu tinha esse vinho e toda manhã eu lia um pouco os devocionais, lia a Bíblia, tinha uma momento de oração com Deus. Mas é como eu falei, era muito oscilado isso daí, né? Eu afirmo que eu não tenho uma constância com devocionais, mas eu sempre tento pegar a Bíblia, fazer uma leitura, enfim, para ver o que Deus quer falar comigo naquele dia. Bom, no meu caso, como o Bachega falou, são várias formas de devocionais, né? Então, eu já tive experiências com diversas formas de devocional. Como cristã desde criança, metodista desde criança, eu cresci lendo no cenáculo, né? Então, ali já tinha o texto bíblico, então já era a abertura da palavra, digamos, ali do dia, que eu abria a Bíblia, para ler o versículo na Bíblia, lia o textinho lá e fazia a oração, e aquilo para mim era devocional. Então, fiquei muitos anos da minha vida nisso, e depois eu fui aprendendo e tendo outras experiências. E me lembro que há uns 5 anos atrás, a gente começou um projeto na igreja com questões mesmo de devocional e da gente aprender a fazer as nossas próprias orações. Isso para mim foi muito difícil, porque eu tenho muita dificuldade de orar, né? Acredito que não seja só comigo.
Mas a minha dificuldade de orar não é de fazer a minha oração. Mas eu aprendi com esse pastor que falou sobre a devocional que, tipo, se eu oro 10 minutos, eu tenho que ficar no mínimo 10 minutos esperando Deus responder a oração. Se eu oro meia hora, eu tenho que esperar Deus falar meia hora. E eu não tenho essa paciência, às vezes, de esperar Deus falar. Assumo aqui a minha fragilidade, o meu erro. Mas aí eu comecei a trabalhar isso. E então, no meu caso, eu divido o meu tempo devocional em 3 partes, que é a leitura da Bíblia, a oração, e eu tento também incrementar essa palavra, né? A leitura de algum livro. Então, esse vai ser terceiro, se eu não me engano, terceiro ou quarto ano que eu estou lendo a Bíblia toda. Então, já tem 4 anos que eu não deixo de ler a Bíblia nenhum dia. Olha que legal, né? Porque a gente segue aquele planinho lá de ler a Bíblia em um ano. A oração, que é tipo a parte mais difícil de manter a disciplina, esse mesmo, Melisa, é o mesmo que eu estou seguindo. A oração é o mais difícil de manter a constância, justamente porque eu ainda tenho essa dificuldade de orar e ouvir Deus falar. Então, geralmente, eu faço ali minha oração e já saio do quarto. Mas que bom que Deus é bom e Ele fala com a gente depois, durante o resto do dia também, né? E esse ano, especificamente, o ano passado eu já tinha começado o projeto de ler um livro por mês. Eu li em janeiro, fevereiro eu li, março começou a pandemia, eu parei de ler, simplesmente parei de ler. Quando eu tive mais tempo, dei aquela, né? Então, esse ano eu comecei de novo e, graças a Deus, eu já estou no 3º livro desse ano, né? Estamos em março. E aí a gente tenta, então, dividir o tempo da devocional nisso. Bom, como a Fran falou, eu também já experimentei de várias formas de devocionais, desde o no cenáculo, pão diário, até o versículo do dia que chega no celular e tudo mais. Mas aí eu já fiz essa leitura, né, do ano todo. Esse ano a gente está fazendo de novo com os juvenis lá da igreja. Então isso já é um momento de você... Porque eu entendo o devocional como um momento onde você para o que você está fazendo na vida para ter um contato com aquilo que não está neste mundo, sabe? Algo sobrenatural, assim. Então, tipo, separa as suas coisas, as suas preocupações, ou antes de você começar as suas preocupações do dia, você vai ler alguma coisa. Quando você vai ler aqueles versículos que está separado para aquele dia, né, da leitura anual da Bíblia, você meio que vai aprender um pouco daquilo que Deus deixou escrito, assim, sabe? Mas o ano passado eu ganhei um livro da Fran, que é Os Segredos do Lugar Secreto. E aí, durante a pandemia, eu também parei de ler, Fran, admito. E isso, para mim, assim, é muito constrangedor, porque eu sempre li muito e muito rápido. Tanto que o pessoal do POV sempre me zoa, porque eu li um livro de 250 páginas em um dia. No final de semana. Em uma sentada. Em uma sentada, diga-se de passagem. Então, eu ficar sem ler, eu me constranjo, sabe? Quando eu paro e falo assim, nossa, Nelly, você não leu um livro, sabe? Mas eu li, o ano passado eu li um livro que foi sobre as beguinas. Mas, enfim. E aí a Fran me deu esse livro, e aí o que eu fiz? Aí vai ser um pouco engraçado, mas não me julguem. Eu deixei esse livro em cima do cesto de roupa suja no banheiro. E aí, toda vez que eu ia no banheiro, eu lia um capítulo desse livro. Porque, às vezes, com a pandemia, as coisas ficaram muito mais corridas. E apesar da gente não sair de casa para ir trabalhar ou para fazer as coisas, a gente acabou trabalhando muito mais dentro de casa, né? Ou às vezes eu não ficava tanto tempo assim no banheiro, né? Então eu deixava pela metade, na próxima vez que eu voltasse, eu terminava de ler o capítulo. E eu tenho um pouco de tique também desse negócio de ler livro e não ler o capítulo todo. Tenho um pouco de dificuldade com isso, eu tenho que ler o capítulo todo. E aí, esse ano, eu comecei a ler esse livro que chama Um Recado para Ganhadores de Alma. Eu comecei ele ontem, estou na metade dele. Amém? Jesus, glória a Deus. Então, além dessa leitura da Bíblia, que eu tenho feito com os juvenis lá da Igreja de São Paulo,
eu tenho esses livros que são tipo auxiliares desse devocional. Porque a mesma dificuldade que a Fran tem de parar, se eu orei 10 minutos, parar 10 minutos para ouvir, então aí eu meio que vejo que durante essa leitura, que eu não falo, mas eu leio, eu vejo que Deus acaba falando através dessas leituras. Então meio que fica assim, sabe? Mas já tentei de tudo. Já fiz vários devocionais, né? Inclusive, no final, vocês vão saber de outro devocional que a gente tem feito. Eu, tipo, assim como a Fê, nascido e criado dentro da igreja, eu sempre tinha um devocional. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu até devo ter esse livro ainda guardado em algum lugar, mas eu tinha um devocional que eram historinhas. Então, tipo, quando eu aprendi a ler, eu já li aquilo. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre li muito. Já explico o que minha vida mudou depois da faculdade, mas eu sempre li muito, assim, se você perguntar qualquer livro infanto-juvenil, eu acho que o único que eu não li foi Crepúsculo mesmo, porque o resto eu li todos. Eu li os 4. Eu E não eu li tenho os nenhum. 4 livros. Mas eu li, tipo, Jogos Vorazes, eu li Percy Jackson, eu li Divergente, eu li, tipo, nossa, Caraca. muita coisa. Nossa, até Divergente. Por isso que tu curte série. Então, tipo, eu já li muita coisa e eu gosto de ler. E durante um tempo, como eu falei, na minha infância eu segui alguns livros devocionais. E até ali com 12, 13 anos eu ainda seguia, mas aí já era aqueles para adolescente. Mas depois, quando eu fiquei mais velho, eu vi que eu comecei a achar esses livros um pouco infantil demais, assim, no jeito de falar. Mas eu ainda não me sentia, tipo, muito familiarizado com, tipo, No Cenáculo, Pão Diário. Então, eu não me dei muito bem com eles. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu troquei o meu devocional, tipo, de livro por ler a Bíblia. Então, eu passei um bom tempo, tipo, eu só lia a Bíblia. Então, tipo, por dia ali, eu lia um tanto. Eu comecei de Gênesis e fui seguindo. Aí foi passando o tempo e eu conheci um devocional que é maravilhoso. Nossa, gente, vocês não têm noção, é o melhor devocional que eu já vi na vida, que é o Dia e Noite com Spurgeon, que é um devocional que ele tem a mensagem da manhã e da noite. E esse devocional mudou um pouco a minha forma de fazer devocional, porque eu lia ele indo para o trabalho, então eu lia, porque eu ficava 40 minutos dentro do ônibus, então eu lia ali dentro do ônibus mesmo, orava, depois chegava no serviço, eu ainda tinha uns 5 minutinhos ali para orar e tal. E depois, a hora que eu voltava, antes de dormir, eu lia a segunda parte dele. E daí eu comecei a acostumar a fazer esse duplo devocional, digamos assim. Quando eu acabei ele, eu passei para outro, que é o Tudo para Ele, que é este aqui, que também é muito bom. Mas foi sempre assim, tipo, eu lia o devocional de manhã e à noite eu lia a Bíblia. Depois de um tempo eu fui mudando, eu nunca consigo seguir o devocional certinho, tipo, os dias certos, porque eu sempre começo no meio do ano. Tipo, em junho eu tô lendo janeiro, digamos assim. Mas quando eu tô lendo algum outro livro, então eu leio nesse momento do devocional. Então eu tiro esse devocional de livro diário e para ler outro livro naquele momento, e à noite ainda deixo a Bíblia ali como principal. Eu não era muito fã de devocional tipo livro, assim, porque eu achava muito um negócio meio tipo sorte, porque às vezes dava certo e às vezes não, sabe? Mas, como eu falei, o Spurgeon mudou a minha vida. Porque é um devocional muito bom, inclusive o meu nem tá aqui, tá lá em São Paulo. Mas eu fui percebendo assim o quão importante é você ter uma referência externa também no seu dia a dia. Porque você ter o seu momento de leitura é importante, Deus fala diretamente com você, mas às vezes uma referência externa é boa. Então, por isso que é sempre bom você ter um livro de devocional, tipo, pronto, desses prontos já, para você ler no dia a dia. Porque eu acho que traz essa experiência externa, essa referência externa, que eu acho que é legal, assim. Mas você pega experiências de outras pessoas também, e isso soma muito. Só mais uma coisinha em relação a isso, que é uma coisa que eu tenho visto que, para mim, tem surtido muito efeito, principalmente na questão da constância. É fazer a devocional junto com alguém, e junto com alguém próximo mesmo, igual no caso
já tem aí 1 ano e 3 meses que eu estou fazendo junto com o Gabriel, então todo dia a gente lê mesmo a Bíblia junto. Então, essa questão da devocional que a gente faz, acompanha às vezes nos livrinhos, né, de outras pessoas, a gente tem vivido isso na prática, porque aí eu falo o que eu entendi do texto, ele fala o que entendeu, as dúvidas que a gente já vai ali procurar. Então, acaba que a gente cria, digamos assim, as nossas próprias devocionais no dia a dia, e tem sido muito bom mesmo. E como eu estava falando, né, para mim mudou muito essa questão do devocional pronto em um momento, e eu vou compartilhar esse momento aqui com vocês. E eu tive uma experiência muito marcante com o devocional, que foi no dia, há muito tempo atrás, quando eu fui fazer o meu teste prático da autoescola. E eu lembro assim, eu já tinha reprovado uma vez no prático, e já era a segunda vez que eu estava fazendo. Era muito cedo, meu teste era tipo 7h30 da manhã, eu tinha que estar lá na autoescola 6h30, 6:45. E eu lembro que eu estava me arrumando e eu até pensei assim, eu vou deixar para ler o devocional depois, porque se eu ler agora eu vou ter que ler correndo. Aí eu pensei, vou ler agora, tipo, né? Depois eu faço tipo, eu tenho um momento, sei lá, eu faço alguma coisa, mas eu vou ler agora. E eu lembro que quando eu li, era um devocional que falava sobre um furacão. Era a história de uma pessoa que passou por um furacão. E eu lembro que aquilo me marcou tanto, porque eu li o testemunho daquela pessoa falando que era um pão diário. Passando por aquela coisa do furacão e ela em casa com a família, e ela contava o testemunho dela, e tinha um versículo bíblico, que a hora que eu cheguei para fazer o teste, eu tava, sabe, tipo, mano, eu tô me preocupando com um teste, sabe, tipo, se eu não passar, eu posso tentar mais uma vez, eu vou continuar vivo, tipo, eu não, sabe? E aquilo me marcou muito, assim, sabe? A partir daquele dia eu falei, não, tipo, devocionais prontos, tipo, sabe? São muito usados por Deus, assim. E eu tenho várias outras experiências, assim, tipo, dessas para maiores, assim, com devocionais diários. Eu tive uma experiência de que também, eu acho que a gente procura bastante devocionais e leitura da palavra quando a gente está passando por uma crise interna ou, enfim, teve um dia que eu estava no trabalho e de que estava muito pesada a situação, em questão de cobrança mesmo, de ter muita coisa para entregar, muita planilha, muito relatório, enfim, muita reunião. E uma das coisas que aconteceu é de que eu comecei a ter uma crise interna comigo mesmo, tipo, mano, tá muito pesado, eu não tô aguentando, eu não tô aguentando. A única escapatória que eu tive, aí no arquivo morto, só eu tinha acesso. Eu entrei lá, tranquei a porta e comecei a orar a Deus para acalmar meu coração. E uma das coisas que eu fiz é abrir a Bíblia online. E na Bíblia online tem aqueles versículos prontos, aquelas mensagens, aquelas devocionais prontas. E, cara, quando eu abri, foi justamente falando o que eu precisava, sabe? Eu não vou lembrar agora qual que era a passagem, mas foi justamente o que eu precisava escutar e que foi o que acalmou meu coração naquele dia. E de que, tipo assim, é o que eu falei, né? Eu acho que as experiências com devocionais, com a palavra, com a leitura, vem sempre em momentos de crise, e isso é bom, porque você sente cuidar de Deus na sua vida. E é o que o Bachega falou, por mais que seja um devocional pronto, ele é preparado para falar com você, ele é preparado para Deus, para falar com quem realmente está precisando. A minha experiência, ela foi recente até, assim, considerando de que eu tenho, digamos, essa prática de sempre ler uma devocional e sempre ter esse momento desde criança. Mas eu costumo dizer, né, que eu sou crente há 30, mas convertida há 5, 6 anos no máximo. Então, a minha maior experiência com devocional aconteceu numa fase da minha vida em que eu estava me convertendo, literalmente falando, e muitas coisas erradas da minha vida tinham sido expostas e eu estava passando por um momento muito difícil mesmo. E eu lembro que numa devocional eu estava tentando aí entrar nessa disciplina de oração e ler a Bíblia todos os dias, e num dos primeiros dias assim que eu fiz essa tentativa, eu não queria, lembro que eu acordei naquele dia e não queria ler, não queria orar, não queria falar com Deus, e eu sentei no canto do meu quarto e falei, Deus, o senhor faz o que o senhor quiser, porque eu não quero fazer nada. E fiquei lá sentada, tipo, meio que emburrada, assim, e aí na minha cabeça foram vindo todos os textos bíblicos que eu lembrava, assim, de cor, todos mesmo, tipo, aleatoriamente, nada fazendo sentido uma coisa com a outra.
E daí, do nada, quando eu percebi, eu já estava falando algumas coisas com Deus, que a gente sabe que a oração nada mais é do que isso, você falar mesmo com Deus. E aí eu comecei a falar algumas coisas, aquilo que estava chateando meu coração. E aí eu fiquei ali um tempo depois que eu falei essas coisas chorando. E aí, enquanto eu estava chorando, eu realmente ouvi Deus falar comigo diretamente sobre as coisas que estavam acontecendo com a minha vida, sobre as coisas que iriam acontecer. Então, para mim, foi a maior experiência de vida, assim, porque aí eu tive a certeza mesmo, né, de que se eu oro, eu preciso ouvir Deus falar. De vez em quando a gente esquece dessa parte, mas é sempre bom lembrar. Essa foi a maior experiência que eu tive em relação a devocional, assim, de ver que é importante mesmo ler a palavra, orar e ouvir Deus falar, né? Bom, uma experiência que me marcou muito foi em um acampamento, porque assim, como vocês falaram, né, esses devocionais prontos, às vezes a gente fica achando que é tipo lançar sorte, deixa eu ver aqui o que tem pro dia de hoje. E muitas vezes a gente não dá muita moral, porque já tá pronto, né? A gente tem um pouco de preconceito com aquelas orações que já vem escrita, tipo, vou ter que orar isso, e se eu não quiser orar aquilo, entende? Mas eu sempre vi esses devocionais prontos como testemunhos, né? Mais do que histórias, mais do que levar você a fazer um devocional, eu sempre tive na minha mente que aquilo era um livro de testemunhos. Porque realmente é um livro de testemunhos, né? A pessoa compartilha um trecho da palavra, mas ela acaba contando uma experiência que ela teve com aquele texto. Então, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, da questão do testemunho, né? E tinha uma época que eu tava. Sempre que eu acordava, eu lia um salmo. Eu nunca gostei muito do livro de Provérbios, então eu sempre li o salmo. E aí, no acampamento, eu lembro que eu acordei no horário normal, que eu sempre acordo. E aí eu tava sentada na cama e li o salmo. E depois que eu li o salmo, eu levantei, fui tomar banho, então não sei o quê. Fiz a minha vida normal. Isso no acampamento. E no final do acampamento, uma amiga minha chegou e falou assim: Nossa, Nelisa, eu fiquei muito impactada pela sua vida. Aí eu, nossa, o que eu fiz, né? Eu só era uma acampante, eu não estava trabalhando em lugar nenhum. Não, um dos únicos acampamentos que eu fui como acampante. E aí ela pegou e falou assim: Não, porque tal dia eu acordei e você estava sentada na cama lendo sua Bíblia. E aí eu pensei: caramba, a Nelisa levantou mais cedo para poder ler a Bíblia. E tipo, eu não levantei mais cedo, eu levantei no horário comum, só que antes de eu fazer o que eu tinha que fazer, né, tomar banho, tomar café, essas coisas, eu li um salmo. E aí eu sempre fico com essa experiência na minha cabeça, porque às vezes a gente não vê que as outras pessoas estão olhando pra gente, né? Uhum. E assim como nesses devocionais prontos, né, do Pão Diário, no Cenáculo e tantos outros que têm os testemunhos das pessoas, eu sempre fico pensando que as minhas atitudes são testemunho também, né? Então, às vezes, só, tipo, de eu estar no ônibus e eu tô lendo um livro ou eu tô lendo um salmo, se alguém vê, né, isso, a pessoa pode pensar, poxa vida, ela tá lendo um salmo no ônibus, sabe? Ou nesse mundo tão tecnológico, em vez dela estar mexendo no celular, ela está lendo um livro, né? E o livro, sei lá, fala de Deus. Então eu sempre fico pensando nisso, e essa foi uma experiência que me marcou muito, porque foi um momento de devocional, que para mim o quarto inteiro estava dormindo, mas essa menina acordou e viu eu lendo o salmo, né? Então eu achei bem legal, assim, e é uma experiência marcante. Na verdade, uma coisa que eu queria falar antes, que eu acho que é importante, é rápido, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, eu tenho um pensamento muito acelerado, e eu lembro que a hora que a Fê falou, não diga, e a hora Não que a Fê digas. falou da dificuldade de oração, de vez em quando eu tô muito ansioso ali, numa crise de ansiedade, ou, né, tipo, agitado, às vezes é difícil você conseguir focar para orar, sabe? Tipo, e Uhum. uma coisa que eu desenvolvi aí ao longo desses últimos anos, tipo, vivenciando isso, é começar a fazer oração, tipo, digitar a minha oração. Pra eu conseguir focar naquilo, sabe? E eu achei, tipo, eu tô compartilhando isso porque eu acho que às vezes pode ajudar alguém.
Porque alguém tá tendo Amém. a mesma Isso que eu ia falar, dificuldade. não tinha percebido também. Então, normalmente, assim, eu tenho o meu caderno de escrever, mas nem sempre eu tô com ele na mão. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu tô num lugar aleatório e, tipo, naquela hora, sabe, tipo, eu tô meio ansioso, eu quero orar, eu vou e digito no celular. Eu tenho Você uma mandou parte no seu grupo com você mesmo? Eu tenho um grupo que é eu e Deus. Eu também. E, Nossa, mano, isso daí é Não tem, muito né? da Eu não hora. sabia, gente. Eu não e eu tenho. mando Não áudios tenho. para ele também de vez em quando, porque às vezes tá Aham, muito e quando corrido para nesse digitar. meu grupo comigo mesmo, quando eu quero falar alguma coisa pra Deus, que eu tô sem o meu caderno, eu coloco @Deus. Eu tenho um grupo só com Deus e um grupo só eu para eu falar mandar o que eu preciso salvar lá, mas então normalmente eu escrevo a oração e tem feito bastante diferença para mim, sabe? Porque ainda mais quando eu tô nesse momento aí de ansiedade, que às vezes a gente fica, sabe, a gente não parece a gente mesmo pensando, e é Sim, legal depois pensamentos. eu ver e reler aquilo, e eu até consigo entender melhor da onde veio a minha ansiedade, o que gerou isso. Então, é uma Isso é oração interessante demais. prática, e eu achei muito legal, então acho legal compartilhar com vocês. E agora nós vamos para o momento de indicações. Tan, tan, tan. Cada um aqui vai indicar um devocional, e no final a gente indica mais um, beleza? Então, eu já queria deixar a minha indicação, que é o Manhãs e Noites com o Spurgeon, que é aquele que eu falei. Ele é da editora Pão Diário, do mesmo que faz o Pão Diário. É um livro em marrom, ele é bem grossinho assim, porque ele é pequenininho. E é muito bom, gente. Tipo, ele tem a mensagem da manhã, a mensagem da noite. Sério, quem puder, vai atrás, porque vale a pena. Eu quero indicar para vocês, caso vocês tenham dificuldade de um bagulho mais online, uma coisa mais digital, entendeu? De pegar no celular. A própria Bíblia na Play Store, ela fornece devocionais, fornece versículos para ter reflexão. Então eu digo demais. Está lá no ônibus pensando em algumas coisas e não tem acesso à Bíblia, não tem acesso a, por exemplo, um livro físico, é só você entrar no aplicativo que Deus vai falar com você. Muito bem. No meu caso, esse livro que eu vou indicar, ele não é devocional propriamente dito, mas como a Mirisa falou, eu também tenho esse hábito de ler um capítulo do livro por dia, então acaba virando ali uma leitura devocional. E com certeza é O Segredo do Lugar Secreto, que inclusive esse livro que a Melisa está, eu comprei para mim. Mas aí, devido a uma indireta muito reta dela, eu precisei dar de presente para ela. Eu E eu aceito ainda não também, consegui. Inclusive, eu gosto tanto desse livro, gente, vou compartilhar com vocês, que eu comprei o ano passado para enviar de amigo secreto do pastor Adilson. E o livro foi extraviado. Eu comprei outro do mesmo livro e mandei de novo para ele. E agora eu quero comprar outro para mim, porque eu quero que todo mundo leia esse livro, porque é muito bom, gente. Você já tem meu endereço aí, amizade. Se quiser me mandar Eu até também, fiquei posso curioso ir. agora para ter esse livro. Esse livro foi no meu Assim. aniversário, que a Fran foi na Rua dos Crentes, comprou. Eu falei, nossa, eu queria ler um livro, chama O Segredo do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Eu tinha acabado de comprar. Foi muito engraçado, que depois ela escreveu uma carta no meu aniversário e falou exatamente isso. Que ela tinha comprado, e na hora eu falei, nossa, eu queria ir lá para ver se eu acho tal livro. E é o livro, exatamente o livro que ela tinha comprado. Bom, eu quero indicar um livro que eu gostei muito de ler. Eu acho que, eu não sei se vocês já leram, mas é da Joyce Meyer, que chama Campo de Batalha da Mente. É muito bom. É muito bom mesmo. Deixa eu ver. Tem uma carinha Dá aqui para ver. de assombro, né? Dá para ver. Eu recomendo que leia-se um capítulo por dia, porque, assim, por mais que ele seja uma leitura bem fluida, dá para ler numa sentada? Dá. Dá para ler, assim, de uma vez? Dá também. Dá para ler no ônibus? Dá também. Mas é pesado, sabe? Tipo, é uma leitura de boa, mas é uma leitura que faz você acaba refletindo na sua própria vida. Então, Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer.
E agora, gente, uma última indicação. A gente tá num tempo assim que às vezes não dá para você carregar o livro para todo lugar e ler no ônibus. Às vezes, se você pega um ônibus lotado ou um metrô lotado, não dá para você ir lendo. Eu, pelo menos, não adquiri a habilidade de ler em pé. Já tentei, Eu mas consigo. quase caí. Mas agora, com a tecnologia, existem novas formas de fazer devocional. E você não precisa nem ler. Você pode só escutar. E é isso, agora é o momento do merchan. A gente lançou um anexo do nosso. A gente lançou um anexo do nosso podcast e chama Minutos, e são devocionais diários baseados nesses livros que a gente indicou aqui e em outros também. Então, todo dia tem uma mensagem lá em áudio e você pode ouvir ele tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente tem um canal separado para Minutos. No YouTube está Minutos Devocional e no Spotify também está Minutos Devocional. Mas para ficar mais fácil de achar, você pode entrar no nosso perfil lá no Instagram, sobrevivências.mp3, e no link da bio tem o link para o Minutos. Então você clica no link da bio, aí vai aparecer a opção de você ir para o Spotify do Sobrevivências ou para o Spotify do Minutos, YouTube do Minutos está lá tudo também. Então dá uma olhada lá, são áudios curtinhos de 1 minuto e meio a 3 minutos no máximo. A gente tá chamando bastante gente diferente também para estar participando, não é uma coisa só nossa, mas é algo que a gente queria trazer para vocês, então dá uma escutada lá. Deixa eu compartilhar dessa ideia dos No Minutos, porque foi assim, entre o Natal e o Ano Novo, minha mãe pegou Covid. O Covid pegou ela, não sei. Mas enfim. E aí ela tava muito, muito chateada com toda a situação e tal, e eu vi que ela não reagia por nada. E no Spotify tem um devocional diário, que eu achei assim nessa época, e eu ligava na caixinha de som meu celular, e todo dia no café da manhã, que eu obrigava ela a tomar, porque ela não queria comer, eu colocava esse devocional. Só que eu coloquei o devocional, por quê? Porque eu também estava desesperada. Afinal de contas, é minha mãe, né? Então eu colocava o devocional, porque eu fiquei naquela de faz comida para minha mãe, lava roupa, cuida da casa, não sei o quê. Então eu não tinha esse tempo de parar. Nem o livro no banheiro eu não estava conseguindo ler. Então eu fazia meio que o meu momento de devocional essa de ouvir, né? No Spotify esse devocional. E aí depois, ouvindo a conversa da minha mãe com algumas pessoas, ela chegou a comentar. Falou assim, porque a Nelisa sempre colocava uma mensagem todo dia de manhã e eu ficava ouvindo aquela mensagem. E eu não fazia a menor ideia que ela estava prestando atenção naquilo. E aí foi no que eu cheguei para o pessoal e falei, gente, o que vocês acham da gente gravar devocional, não sei o quê. E aí foi engraçado porque todo mundo aceitou, né? E já começou a gravar. Não, vamos gravar, vamos chamar não sei quem, vamos dar o nome disso e não sei o quê, lá, lá, lá. Então, às vezes, a gente realmente não percebe que as pessoas elas estão prestando atenção. Então, ouça Minutos, compartilhe com as pessoas, ouça na caixinha de som, ouça fora do fone de ouvido, para que outras pessoas também, de alguma forma, sejam acolhidos, né, por essa mensagem de Deus. E todos os dias tem devocionais diferentes para você. Com as melhores vozes desse Brasil. Olá, seja muito bem-vindo a Minutos. Tudo bem. Minutos. Mas é isso, gente, dá uma chance para o Minutos. E é isso, lembra de seguir a gente nas redes sociais, @sobrevivências.mp3. Lá no link da bio você consegue acessar o canal do Minutos, os dois canais do Minutos, YouTube e Spotify. Segue também os nossos perfis individual, o meu é @bachega.mateus. O meu @aquim.valente. O meu @FranNogueiraGSouza. E o meu @NelisaBrito. É isso aí, gente. E até mais. Tchau! Valeu, Falou. tchau, gente. A gente se vê no Minutos.